Olá, Jesus é o Senhor. Nós estamos mais uma vez aqui para compartilhar um pouco da obra de Deus, essa obra maravilhosa que tem nos encorajado a prosseguir na caminhada até que o Senhor venha. Hoje eu estou aqui com o amado irmão missionário, o colportor Fabiano. Amém. Tudo bem, Fabiano? Graças a Deus. Jesus é o Senhor. E hoje o Fabiano está aqui a meu convite para dar um pouco de testemunho com respeito ao seu trabalho na colportagem, um trabalho, diga-se de passagem, muito precioso, muito valoroso. Amém. Para as necessidades atuais do Senhor. Senhor Jesus, verdade. E então a gente vai aqui no período aí de uns 10 a 12 minutos compartilhar um pouco da palavra. Amém. Colportor é aquele que tem um encargo de distribuir a palavra impressa, a palavra do reino, a palavra de Deus, para as pessoas, além de ser um pregador do Evangelho. Amém. Então, de uma maneira assim bem sucinta, colportor é aquele que trabalha com livros, é aquele que trabalha com o Evangelho por meio da palavra impressa. Amém. Então, nessa oportunidade, eu gostaria primeiramente, Fabiano, de ler dois versículos. Na verdade, eu vou citá-los, está em Deuteronômio, capítulo 17, os versículos 18 e 19. Eu não vou ler, só vou citar Deuteronômio 17, 18 e 19, onde fala que um dos itens que o rei deveria observar quando ele se assentasse no trono era ter uma cópia da lei, um traslado da lei num livro, para que pudesse dia e noite se basear, ter um norte através da palavra da lei. E também o livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo fala para o seu jovem colaborador Timóteo: até a minha chegada, Amém. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, nessas duas pequenas referências, é claro que tem muitas outras, nós vemos aqui a importância da leitura. Também Apocalipse 1:3, bem-aventurados que leem. E já que hoje estamos falando de livros, de leitura, por isso que eu fiz questão de fazer menção desses 2, 3 versículos, para que nós então pudéssemos ter uma visão ampla, que hoje o Evangelho de Deus é levado por meio da palavra impressa. Então o colportor Fabiano, o missionário Fabiano, ele vai falar um pouquinho da sua rotina, ele vai falar um pouquinho como que foi o seu testemunho, e também, se der tempo, viu, Fabiano? Amém. Você poderia falar algum testemunho de alguma pessoa que você já contatou, tá ok? Então o primeiro item que eu gostaria de pedir o Fabiano para falar conosco, o missionário, o colportor Fabiano, como foi o seu chamamento? Amém. Amém, irmãos. Primeiramente, eu quero agradecer por essa rica oportunidade, né? Amém. Louvado seja o Senhor, né, Marcos? Aleluia. Por essa oportunidade de estarmos aqui, né? E falando do meu chamamento, eu me encontro assim, né? Como Isaías, né? Eis-me aqui, né? Amém. E eu tenho aí um histórico já de 23 anos de cristão, né? E sempre ardeu no meu coração essa chama de servir ao Senhor, né? De pregar o Evangelho, né? E tudo começou de maneira muito simples, né? Ali na cidade do Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, onde eu passei ali pelo CEAP, né? O CEAP é o Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, né? Amém. Onde ali o Senhor já falava muito no meu coração, né? E ali como CEAPista, o Senhor já colocava no meu coração, né? Irmão Marcos, a ardente, né, missão de evangelizar, né? E eu tinha como objetivo isso mesmo. E eu pegava os livros e eu saía de casa em casa, né? De comércio em comércio, né? Então isso já ardia no meu coração, né? E sendo assim, o chamamento começou, né? Dessa forma, né? Em que ano foi, mais ou menos? Em 2009. 2009. 2009, né? E também, com o passar do tempo, eu fiquei ali por cerca de 3 anos e meio ali no interior do Rio de Janeiro, né? E um certo tempo, né? O nosso amado saudoso Simão Reinaldo, por meio do irmão Dong, né? Nos deu um aperfeiçoamento lá na estância, na Árvore da Vida, né? Amém. Onde eu fui muito encorajado a passar por um aperfeiçoamento. Amém.
na Grande BH, né? Que é composta da região 6, Minas e Espírito Santo. Sim. E ali eu pude sentir ali um pouco mais, né? Do chamamento, né? E fiquei ali por 2 meses, né? Fazendo aperfeiçoamento ali com os comportores, né? Esse aperfeiçoamento é a prática mesmo, na rua? Na prática, na rua, né? Nos comércios, né? Então eu vejo, né, que ali o chamamento foi selado, né, meu irmão? Amém, né? amém. E hoje estou aqui na região 6, né? Na cidade de Conceição do Castelo, né? E também eu vim a encontrar a minha amada esposa, né? Aqui nessa região. E graças ao Senhor que o Senhor me trouxe, né, para essa região. Amém. Tão maravilhosa, Amém. né? Então, meus amados, hoje me encontro aqui pregando o Evangelho, Amém. né? Então eu me apego muito, né, na palavra de Isaías, que diz, eis-me aqui. Aleluia. Né? Então Deus da minha convenção, Deus Amém. da minha regeneração, né? Amém. Eu senti no meu coração, Marcos, que o Senhor já me chamava para essa obra, né? Então o chamamento, você começou de uma maneira efetiva mesmo em 2009. 2009. E fala para nós como que é o seu dia a dia na comportagem, como que você pratica. Amém. De uma maneira assim bem sucinta para os nossos amigos do canal. Amém. Da microrregião, Minas e Espírito Santo, Minas, Vales de Minas e também a Zona da Mata, esses irmãos que têm nos prestigiado por meio desse canal. Conta um pouquinho para nós com respeito ao seu dia a dia. Amém. O meu dia a dia é composto assim, né? Eu me apego muito na experiência do nosso Senhor, né? Sim. Ali em Mateus 9, né? 35, 36, que ali diz que percorria Jesus, né? Sim. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, né? Pregando o evangelho do reino, né? Então, meu dia a dia é um dia a dia assim, né? Onde eu não tenho carro, né? Dependo de ônibus, né? Onde é muito escasso aqui a situação deslocamento de ônibus, né? Às vezes, por certo, é um ônibus de manhã e outro voltando, né, à noite, à tarde, né? Mas enfim, eu sempre consigo chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Amém, né? amém. Então louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos. E o meu dia a dia também, a gente chega na cidade, às vezes sem uma direção, mas o que nós temos é o nome e a palavra. Amém, né? amém. E ali o Senhor nos dá uma direção, onde a gente começa a orar pelas pessoas, começa a invocar o nome do Senhor, né? E as palavras é distribuída, a palavra é semeada, né? E eu tenho falado no meu dia a dia que esses livros, né, o qual nós trabalhamos, os livros da editora Árvore da Vida, né? E são livros que explicam a Bíblia, né? Que compõem aí o Evangelho do Reino, né? Todos esses livros são da editora Todos esses livros são da editora Árvore da Vida, né? E eu tenho falado para as pessoas que são como sementes da fé. Sim. E sementes do reino, né? Sim. Que tem que germinar e dar frutos para Deus. Amém. Frutos tais de regeneração, amém, de paz, de alegria, né? E o meu dia a dia é esse, composto de muita luta, de muita fadiga, né? Dependência do Senhor. Você chega na cidade, não tem, obviamente, não sabe para onde vai. Sim. Então você chega, você faz o quê? Você vai nos comércios, você aborda de casa em casa, qual que é a sua... Porque as cidades que você faz, que você atua, são cidades pequenas. Eu sim, conheço Ibatiba, Iuna, Lajinha, Afonso Cláudio, Laranja da Terra, Vila Nova. São cidades, no máximo 30 mil habitantes. No máximo 30 mil habitantes. Então qual que é a sua... uma maneira de, assim, a sua ação, como que você chega e o que você faz? Amém. Louvado seja o Senhor, né? Hoje com o encargo, né, da comportagem dinâmica, né? Nós temos aí muitas pessoas, né? Transitando pelas ruas, né? Não são cidades tão grandes, né? Chegando no máximo a 30, 35 mil pessoas, sim, como o irmão Marcos está dizendo. Sim. Mas são cidades, né, onde as pessoas circulam também, né? Mas também nós temos, irmão Marcos, aí a direção, né, de orar no comércio com as pessoas, né? E uma oportunidade até mesmo de estar entrando na casa das pessoas, né? Com a palavra escrita, com a palavra do reino, né? Então é assim o meu dia a dia, né? Orando, né? Amém. Sem cessar com as pessoas. Achando os filhos da paz. Achando os filhos da paz. E você não é um vendedor de livro? Não. Você não é um vendedor de livro. Não, o meu você trabalho é um missionário. É um missionário. O nosso trabalho é um trabalho secular. O livro é o resultado. O livro é o resultado. Sim. O meu trabalho é um trabalho como de qualquer outro trabalhador, um trabalho secular. Sim.
Porém, eu tenho, né, família, esposa, filhos, né? Estou nessa terra. Sim. Dependo de comer e beber como qualquer outro cidadão, né? Trabalhador comum. Então, o Senhor tem nos suprido por meio disso também, né? Amém. Louvado seja o Da nome do Senhor. distribuição dos livros. Da distribuição dos livros. Que trabalho maravilhoso, né, irmãos? Amém. Vocês veem que ele não é um vendedor de livro, o foco dele não é vender o livro, é claro, ele precisa da distribuição dos livros para sobreviver. Amém. Mas o encargo maior dele é alcançar as pessoas por meio da oração, uma palavra amiga, uma direção, uma motivação que, por certo, se der tempo, eu gostaria que você desse algum testemunho. Amém. O nosso tempo já está quase esgotando. Por certo, você acha muitas pessoas em depressão, pessoas com problema. Amém. Então, você aborda as pessoas com as palavras de edificação. Amém. Por meio da oração, e o resultado que as pessoas às vezes compram os livros Amém. para ter o seu alimento nas suas residências. Amém. Então esse é o trabalho do colportor, salvar vidas, salvar almas, restabelecer famílias saudáveis, achar os filhos da paz, colocando os livros que são palavras reveladas que vão alimentar as famílias. Por causa do tempo, fala para nós um testemunho que você julga assim de grande importância, de uma maneira bem sucinta. Amém. Um testemunho que eu quero dar é de uma jovem, né, na cidade de Ibatiba, uma jovem. Isso eu quero dar esse testemunho como resultado que o Senhor pode alcançar, né, regenerar o espírito de qualquer pessoa, né? Amém. Porque, como está sendo dito, o nosso encargo é ganhar almas para o reino de Deus. Amém. E a palavra diz que quem ganha alma, sábio é. Sim. Né? E essa jovem, um dia abordando ela, né? Ela, olhando os livros assim, né? Olhou assim a Dong Yulan, Pedro Dong, André Dong, Miguel Mar, Esdra Mar, né? Eu conheço esses autores, eu conheço esses livros. E ali ela já começou a derramar, né, em lágrimas, testificando e falando para mim, olha, esses livros são culpados da minha regeneração. Hoje eu estou, né, numa congregação, batizadas, eu e a minha família, meu marido, servindo ao Senhor. Por meio da leitura. Por meio da leitura. Amém. Então, irmãos, isso nos enriquece, isso nos encoraja, nos empodera a avançar mais, né? Amém. Saber que esses livros estão entrando dentro dos lares, gerando aí, como eu já disse, frutos, né? Amém. De regeneração, de paz, alegria ao coração das pessoas, hein, irmão Marcos? Amém. Glória a Deus. Muito rico. Se for deixar ele falar testemunhos que eu conheço, muitos testemunhos, só que neste momento é só mesmo para poder despertar a vocês a importância dos livros. Nós temos aqui vários livros, esse, por exemplo, Oséias e Joel. Amém. Este, por exemplo, o alimento diário, a vinda de Cristo é certa. Também esse aqui, a igreja desejável. Amém. E como eu disse há pouco, eu tenho na minha estante aqui cerca de 1.200 livros. Eu também sou um leitor, tem 28 anos que eu congrego e eu não abro mão dos livros. Eu agradeço a presença do missionário Fabiano. Em outras oportunidades ele vai voltar. Então, colportor é aquele que distribui as palavras do reino, as palavras por meio do modo impresso. Não é um vendedor de livros, são aqueles que levam a vida de Cristo por meio de uma oração. Nós damos o nome hoje de colportores dinâmicos, porque eles estão em todo lugar, eles estão de uma cidade para outra, bairro para o outro, rua após rua. Dinâmico mesmo. Dinâmico mesmo, não tem um lugar assim que estaciona, onde o Espírito Santo direcionar. Amém. Há necessidade de um exercício do Espírito, a necessidade de uma vida de oração. Amém. É um trabalho secular como outro qualquer. Sim. Não é porque você não tem um gerente, não é porque você não tem um patrão que você vai fazer corpo mole. Sim. Fabiano, eu conheço ele. Amém. Ele é muito dedicado no seu trabalho. Que o Senhor nos abençoe. Mais uma vez, obrigado. E até a outra oportunidade. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.